Hello, Pedro. How you doing? Como é que você tá? Bom, a gente tem se visto aí nas aulas. Você sabe que eu tenho compartilhado na Central do Aluno algumas atividades, são folhas sem retorno. Neste momento, trabalhando o vocabulário, tá? O conhecimento aí das palavras que caracterizam pessoas, os seres dentro da oração, né? Num primeiro momento, apenas a palavrinha, daí depois a gente vai colocando em orações. Assim eu tenho feito nas atividades, tá? É uma atividadezinha para a gente ampliar o vocabulário, com uma videoaula, essa proximidade da gente aqui com o contato com o professor, tá? Então, hoje o Vocabulary Training, trabalhando um pouquinho o vocabulário. Adjectives, os adjetivos. Começando então a nossa aula, let's start the class. Beautiful, repeat with me. Beautiful, bonito ou bonita. Palavra, lembrando que é uma palavra variável em gênero e número. Funny, funny, engraçado. Studious, estudioso. Nice, simpático ou simpática. Happy, feliz. Generous, generoso. Crabby or cranky, mal-humorado. Boring, chato. Shy, tímido. Agora em frases. Então a gente traz, né, enriquece o vocabulário, amplia o vocabulário dos adjetivos. Lembrando que na central eu coloco outras opções também, aqui a gente vai acrescentando mais informação. E agora aplicar isso nas orações. Você já aprendeu comigo os subject pronouns, são os pronomes sujeitos que vêm antes do verbo. O verbo aprendido é o verbo to be. O exemplo aqui eu tenho Mary and Jessica, são elas, they are happy. O adjetivo está aqui, happy. He is nice. O he, subject pronoun, is, verb to be. Lembra que concorda com o pronome, com o sujeito. E aqui está o nice, que é o adjetivo. The boy is funny. The boy, he, is funny. Concordou com a terceira pessoa do singular. E o funny, aqui, aprendendo agora esse vocabulário e acrescentando essa informação na oração. My sister is very studious. My sister, she, is very studious. Então, veja que o studious está aqui, é o adjetivo. Uma coisa interessante, tá? Lembrar, Pedro, que a gente tem como tradução a variação em gênero e número para a nossa língua, o português. Mas em inglês, o happy, nice, funny, studious, veja que ele não sofre nenhuma alteração, tá? E outro fator importante é falar que o adjetivo sempre vem antes do substantivo em inglês, tá? Aqui ele está no final da oração, mas ele pode vir antes de um nome. Por exemplo, aqui eu tenho Mary and Jessica are happy. Daí eu posso colocar assim, por exemplo, Mary is a happy girl. Então eu tenho girl, substantivo, o happy vindo antes, tá? Então são dois pontos importantes aí que nos slides a gente não tem, é um fato, tá? Serve aqui pra gente neste momento como uma orientação, né? Mas verdade que é só trabalhar vocabulário, mas essas observações são importantes também, tá? Então fica aqui a dica. Depois, thanks for the class. Então, obrigada pela aula. Então, você tem justamente aqui esse contato com novas palavras em inglês. São elas adjetivos, né? Lembra que caracteriza-se, pode e vem antes de um substantivo, a menos que apareça ao final da oração. E vale lembrar, né, essa questão da revisão, vamos dizer assim, do pronome pessoal, da pessoa que está antes do verbo sujeito, o verbo to be. Essas frasezinhas do slide anterior, todas na forma afirmativa, tá? Então, she is, I am boring, she is interesting, she is beautiful, tá? He is nice. Tudo isso aí, no final, podendo aparecer antes do substantivo. Agora, vale lembrar também que para nós aqui na língua inglesa, ele não sofre nenhuma alteração, tá? Será escrito sempre da mesma forma, não vai para o plural e também não existe aqui uma palavra própria para o masculino e nem para o feminino, ok? Então, em variação em gênero, em variação em número e sempre antes de um substantivo. Tá bom? Então, acho que vale lembrar, nos slides não tem, mas é um material aqui rico para a gente trabalhar um pouquinho mais a ampliação de palavras novas referentes aos adjetivos, que são os caracterizadores de substantivos. Tá bom, querido? Beijo grande, bye bye, kiss.
Até a próxima aula, ok? See you next class. Tchau, tchau.